É muito comum a gente ouvir que o cinema brasileiro não tem qualidade, que ele se resume simplesmente a palavrão e a putaria. Esse é um discurso moralista e que no fundo diz muito pouco sobre a imagem do nosso cinema. O maior problema do cinema nacional não é a qualidade dos filmes, mas o acesso dificultado a eles. As nossas salas são sequestradas por franquias hollywoodianas que monopolizam a distribuição de filmes no país. Tem uma obra esse ano que consegue encapsular muito bem décadas da estética do cinema nacional ao mesmo tempo que dialoga com cinemas de outras partes do mundo. E isso tudo sendo uma adaptação de Shakespeare. Eu tô falando de Os Enforcados, de Fernando Coimbra. Para entender o filme do Coimbra, a gente precisa abraçar o que muitos vão rejeitar, que é o tal palavrão e putaria do cinema nacional. A gente tem que entender que essas são partes da história e da estética do nosso cinema. E quando a gente fala de putaria e palavrão, a gente está se referindo ao erotismo que há no cinema nacional. E aqui a gente tem que fazer uma diferenciação entre erotismo e pornografia, porque são duas coisas diferentes. A gente está falando do cinema marginal e das pornochanchadas. O primeiro, um movimento estético vanguardista que experimentava muito a forma, e o segundo, que constituíam ali a maior indústria que nós já tivemos no cinema brasileiro. E é só importante diferenciar porque o cinema marginal, que veio como esse experimentalismo, como essa vanguarda estética, criou as bases ali para o que viria a ser a pornochanchada posteriormente, que são basicamente comédias que tem algum elemento erótico ali no seu enredo. Mas as pornochanchadas eram filmes mais populares, eram filmes mais esteticamente acessíveis, não por isso menos complexos. Até essa fase ali, até o final dos anos 70, o início dos anos 80, esses filmes eles não eram pornográficos. Essa virada e esse estigma que perdura até hoje sobre as pornochanchadas de serem filmes pornográficos só passou a ser verdade ali em meados dos anos 80, quando, de fato, a indústria pornográfica veio para as salas de cinema. Diferentemente do Glauber Rocha, que tinha a estética da fome, que também falava de Brasil, um cinema muito politicamente engajado, o cinema marginal da Boca do Lixo tinha uma obsessão não pela fome, não pela questão social, mas pelo lixo, por tudo aquilo que era sórdido, por tudo que estava à margem da sociedade. A gente fala de cineastas como Zé do Caixão, Rogério Sganzella, Oswaldo Candeias, né? Para esses autores, a ditadura tinha um cheiro de carniça e por isso ela só podia ser filmada com deboche e com experimentalismo. Diferentemente dos seus colegas ali do cinema novo, que olhavam muito mais um cinema de autor europeu, principalmente ali com referências do neorrealismo italiano, os cineastas marginais, eles abraçavam também o cinema norte-americano, o underground e também construções mais industriais do cinema norte-americano, do cinema de Hollywood. Então esses cineastas, eles não renegavam Hollywood, eles a devoravam. Eles aceitavam a influência do underground, de Andy Warhol e dos thrillers mais comerciais de Hollywood para criar algo brasileiro, uma estética brasileira. Essa ideia da antropofagia, alimentar-se do outro e fazer daquilo seu, é a chave para a gente entender Os Enforcados. Fernando Coimbra, que também dirigiu o excelente O Lobo Atrás da Porta, demonstra em apenas 5 minutos de O Enforcados como sintetizar toda essa bagagem histórica. A primeira cena já estabelece o tom. Regina, vivida por Leandra Leal, encara uma estátua grotesca e carnavalesca de um rei. Essa estátua ali está tampando a sua paisagem. Ela resolve então o problema com uma marreta. A trilha é uma marchinha de carnaval que é violentamente cortada pelo barulho da marretada. E depois a gente tem a entrada de outra trilha, que essa sim é muito irônica. É uma versão de piano daquela música All By Myself. Isso tudo enquanto a câmera faz um zoom sutil no rosto satisfeito de Regina depois da marretada. Mas essa calmaria é uma armadilha. Um homem mascarado então surge no segundo plano. Essa trilha irônica é cortada abruptamente, restando apenas o horror seco da violência. Mas aqui está o pulo do gato, esse estranhamento. A violência começa a se misturar de alguma forma com o prazer. Esse homem mascarado aborda Regina, parece querer praticar um ato de violência contra ela. Ela começa a lutar
Mas logo depois essa luta passa a ganhar outros contornos. Regina então pega o cordão do seu roupão e amarra no pescoço desse agressor, durante esse ato de violência. No fim a gente tem uma reviravolta. Esse invasor, na verdade, era seu marido, Valério, interpretado aqui por Irandi Santos. Em 5 minutos, Coimbra nos entrega muito. O uso irônico da trilha, muito comum às pornochanchadas, a mistura de dor e prazer, comum ao cinema de Walter Hugo Cury, que, parênteses, um diretor que não subscrevia ao cinema marginal, ao cinema novo, mas ele dialogava com esses movimentos e dialogava também com Ingmar Bergman. Inclusive eu acho Walter Hugo Cury muito melhor do que Bergman nessas discussões de temas existenciais. Mas enfim, a gente tem também a carnavalização típica do cinema marginal e um olhar feminino, que é mais comum nesse cinema contemporâneo. Esse é o cartão de visitas brilhante que o Fernando Coimbra nos apresenta logo nos 5 primeiros minutos. Os Enforcados pode ser lido como uma adaptação de Macbeth, peça de William Shakespeare. Mas não espere aqui uma adaptação fiel da peça. O filme usa a peça como um ponto de partida, mantendo a sua autonomia e sem pedir benção para Shakespeare. Porque, como Robert Stem diz, a boa adaptação ela parte de um diálogo com a obra de origem e não simplesmente uma reprodução daquilo que já foi feito anteriormente. A dinâmica de poder que há entre esse casal e a ambição sangrenta estão todas lá no filme dele, mas são transportadas para o submundo do Rio de Janeiro. O contexto aqui é do Jogo do Bicho, que ganha inclusive ares de filme de máfia, muito parecidos com os filmes de Martin Scorsese, por exemplo. O personagem do tio do Valério, inclusive, um dos líderes ali da organização criminosa, interpretado pelo Stéphane Essessian, parece que fugiu da série Sopranos, inclusive. Coimbra, aqui, ele foge de uma representação naturalista. Ele está muito mais preocupado em criar seus personagens a partir de uma lógica do exagero, do cinismo, da esculhambação, aproximando ele a diretores do cinema marginal, que inclusive tinha um lema: quando a gente não pode nada, a gente avacalha. E isso tem muito a ver com esse espírito de uma adaptação infiel de Shakespeare, que vira do avesso o autor inglês e cria uma obra autônoma, que independe daquela anterior. E o Fernando Coimbra faz tudo isso a partir da construção meticulosa da sua mise-en-scène, com composições brilhantes, como aquela da escadaria, em que o embate ideológico entre marido e mulher se torna claro, ou aquela perseguição de carro muito tensa, típico de uma perseguição John Wick da vida, ou até mesmo uma cena em que as personagens se juntam numa comunhão à mesa para uma refeição conjunta. Eu não vou dar um spoiler aqui, mas as construções desse filme elas são muito bem pensadas. É um filme que se preocupa em construir a mise-en-scène, não apenas em recontar uma história que já foi contada muitas vezes. Não é difícil falar do cinema nacional. O difícil é aceitar a complexidade dessa história muito rica, que se recusa a todo momento em ser simplista, em ser preto no branco. Os Enforcados, inclusive, não está sozinho em 2025. Ele divide o ano com outras obras brilhantes, como O Oeste Outra Vez, do Érico Rassi, ou Agente Secreto, ou até mesmo O Último Azul, várias obras que trabalham conceitos relacionados à história do cinema nacional a partir de vieses, a partir de gêneros e a partir de discussões que muito pouco tem a ver com esse estereótipo. O problema do nosso cinema não são os palavrões e a putaria, ou filme de favela, ou filme de Nordeste, como muitas pessoas gostam de dizer. O problema é mais profundo, é um problema de distribuição, é um problema político, é um problema ideológico, representado por esses discursos que tentam reduzir uma potência meia dúzia de estereótipos negativos. Nosso cinema ele é antropofágico, ele absorve características de cinemas do mundo inteiro para criar algo novo, para alargar o horizonte de possibilidades. Então talvez a gente só precise reproduzir um pouco da postura da Regina na primeira cena. Talvez a gente precise só tirar algo que está tapando nossa visão para ter uma visão de um horizonte muito mais claro.